E aí eu lembro que a gente tava na estrada, aí eu falei, cara, tem um cara que vai estar lá, que eu vendi a minha primeira startup pra esse cara. E você falou, como assim? Eu tô levantando grana com VC aqui, você já é second time founder e nunca se falou, cara. Você podia facilitar pra mim, né? É mais contar um pouquinho das nossos percalços e contar um pouco de... Eu gosto de uma história de como a gente se conheceu, que eu sempre falo que o Rodrigo, eu trabalhava junto com ele e eu conhecia ele do time de tecnologia da startup que eu estava trabalhando. Eu trabalhava em marketing, o Rodrigo em tecnologia. Mas eu nunca conversava muito com o Rodrigo, mas ele tem essa cara de gente boa, né? Eu tenho sempre que falar isso, né? Mas, cara, tem uma cara de bom, é de bonzinho? Simpática. É de bonzinho? Não, é simpática. Então tá, cara é simpática. Eu não quero ter cara de bom. Não, é simpática. E aí, eu lembro bem que o Flávio tinha conversado lá uma noite anterior lá sobre a ideia de fazer um e-commerce. E no dia seguinte, eu desci lá no andar de baixo e falei, pô, tem 5 minutos pra gente conversar? Foi na hora do almoço, né? Foi. E eu lembro que era meu aniversário esse dia. Então eu nunca esqueci. Foi 11 de setembro de 2015. E pra mim foi ali que começou, né? E é engraçado porque eu sempre quis empreender, né? E programador sempre, sei lá, não sei se é sempre, mas eu tinha alguns convites pra empreender. E aí sempre vinha algumas pessoas com umas ideias malucas. E aí a minha esposa, a Renata, sabia disso e eu sempre chegava e tinha acabado de casar. Tinha 6 meses de casado, né? Eu ia casar no ano seguinte, né? E aí, eu sempre chegava com a minha esposa e falava, agora eu vou, hein? Agora me chamaram pra fazer um Uber de helicóptero. Ela falou, pelo amor de Deus, que você... Não, fica aí, tá tudo bem, a gente acabou de casar, tem um monte de dívida. Mas eu lembro que quando você me convidou e você falou por cima o pouco que eu entendi, quando eu fui levar pra ela no mesmo dia ali, foi o problema, era o problema que ela lidava no dia a dia, do trabalho dela, mais ou menos assim, né? A questão de documentação, de burocracia, de processo, né? Meio manual, assim. E aí foi louco, porque ela pegou e falou assim, putz, isso daí eu acho que você deveria... Ela não falou, acho que você deveria ir, né? Segurou o pé um pouco mais. Ela falou assim, puta, eu acho que... Ela começou a cogitar a ideia. Que daí foi... Aí eu falei, né? Eu fui pra casa, né? Voltando um pouco. Falei, deixa eu falar com a minha esposa, tal, deixa eu pensar, não sei o quê. Mas quando ela deu esse go ahead aí, esse vai fundo, eu falei, aí quando eu voltei no outro dia, eu já falei, não, vambora. Foi um dia só, né? Foi no dia seguinte, acho que ela trabalhava com agro, né? Ela conhecia. Porque eu já me sentia preparado pra empreender. Mas isso daí também é engraçado, né? Porque eu lembro que em Foi 2018 o programa do Google? Foi 18? Foi 18, né? Foi. E a gente foi pro alumni deles depois... Foi quando? Foi 19 ou 18? Que você encontrou o André da Dito. Não, daí foi engraçado. Porque você falou, já me sentia preparado, né? Aí a gente tava lá no evento do Google, no hotel. Aí o Rodrigo chega lá e fala assim... Depois de 3 anos de sócio, ele falou, caralho, eu vendi minha outra empresa pra esse cara. Eu falei, como assim outra empresa? Não, foi assim, a gente tava indo, a gente fez um programa do Google e a gente entrou nesse programa porque era em 2018 e era uma tese de inteligência artificial, já em 2018, há 5 anos atrás. E a gente entrou, porque a gente já estava utilizando inteligência... Que era a leitura de matrícula, né? A leitura de matrícula, a gente já estava utilizando, era bem incipiente, mas a gente sabia que era essa tecnologia que a gente tinha que usar para resolver esse problema. E aí eu lembro que daí a gente fez o programa, depois a gente teve que ir a gente foi convidado para ir no encontro lá, no evento, né? E aí eu lembro que a gente estava na estrada, aí eu falei, cara, tem um cara que vai estar lá, que eu vendi... a minha primeira startup pra esse cara. E você falou, como assim? Eu tô levantando grana com VC aqui, você já é second time founder e nunca se falou, cara. Você podia facilitar pra mim, né? O cara, não, mas era um negócio pequeno. Eu falei, cara, e dá isso? Já fez um exit já. E aí foi muito engraçado porque
Porque aí eu contei essa história e aí a gente chegou, teve o evento, teve o kickoff do evento, teve algumas palestras de manhã e a gente foi pro almoço. Aí a gente pegou a comida lá no quilo, sentamos na mesa. Quem que senta na mesa com a gente? O André da Dito. Eu falei, porra, cara, lembra de mim? Não sei o que, nem sei se ele lembrava. Só pra dar contexto, o que eu acho que é legal é que quando você empreende pela segunda vez, teoricamente, o VC, ele acha que você já tem esse preparo, já teve muito aprendizado com a jornada anterior. E o Rodrigo, cara, ele já tinha feito, acho que umas 3... Você já feito já um negócio de agendamento de salão de beleza. E aí tinha feito esse negócio que era um negócio de juntar... cupom de compra coletiva, né? E você acabou vendendo pros caras. Saiu até uma matéria na Exame, na época. O cara nunca falou isso. O cara, faltou contar. O cara é humble, né? Humilde, né? Não, mas o que acontece assim, eu trabalhei, eu programo desde os 11 anos, depois eu fui trabalhar em multinacional quando eu fiquei um pouco mais velho, e depois eu fui trabalhar em startup. Aí quando eu fui trabalhar em startup, eu falei, pô, empresa de tecnologia, comportamento diferente, ágil, eu falei, pô, é isso que eu quero. E aí chegou um momento que eu falei, pô, eu quero ter a minha, eu quero... Aí, no terceiro tempo, que é de noite, de final de semana, enfim, feriado, ficava fazendo um monte de software, um monte de produto. O que foi muito louco, porque quando a gente começou a Docket, eu já tinha essa experiência de trabalhar e aí foi muito rápido, lembra? Foi. Você só queria contratar programador caro. Não, eu fiz tudo sozinho. Mas aí depois a gente conseguiu chegar no... Mas eu lembro que... Mas aí o que acontece? Eu fui lá e fiz... Como eu trabalhava em compra coletiva, e compra coletiva alguns anos atrás foi um boom, teve 2.000 sites que faziam isso, muitas pessoas compravam um monte de cupons desses sites e perdiam. Eu falei, vou fazer uma carteira para você conseguir agrupar e você gerenciar esses cupons que você comprava de vários sites. E aí foi o que eu fiz, consegui ter alguns usuários, né? Cresci, chamava Junte Cupons. E aí eu tive um competidor que chamava o Organizaí, que era do André lá, do pessoal da Dito. E aí era legal, né? Porque era uma competição. E, pô, é legal competir, assim, né? E aí foi isso, assim, foi... Eu não lembro direito, assim, mas, cara, eu falei, pô, isso aqui não tá fazendo sentido, o mercado tinha... Ele contou agora no evento da Endeavor, ele contou que ele queria consolidar ali, achou que fazia sentido. Até parece que foi um business interessante pro lado deles. Sim, aí a gente falou, pô, vamos deixar de competir, vamos pensar em algo maior juntos, tal, não sei o quê. E aí foi que eu falei, não, cara, eu vou passar para você. E aí ele fez a aquisição do Junte Cupons, né, que assim, foi minha primeira startup. Foi assim, tinha um problema, a gente criou um produto, a gente teve usuário, a gente teve competidor e eu consegui vender essa empresa, que era uma empresa mesmo, né, para o competidor. Então, se você pensa num ciclo de jornada, cara, foi um ciclo. Mesmo que, assim, pocket, né? Você só podia ter falado antes para me ajudar. 3 anos depois, o cara, a minha outra empresa que eu vendi, eu quase... Não, mas o que foi engraçado, mas essa história eu não contei, mas uma história que eu contei que eu achei que foi legal, foi, eu não lembro se você lembra quando a gente foi falar com o Hernan, que é o managing partner da Kazek, e ele é um dos fundadores do Mercado Livre. E aí a gente foi conhecer o Hernan e teve uma reunião na Zup. E aí eu peguei e falei assim... Eu lembro disso. Até eu tava com o Felipe semana passada e eu lembro que quando a gente chegou na Zup, eu nunca vou esquecer, tinha uma pilha, você lembra? Tinha uns 10 MacBooks. E a gente comprava notebook de segunda mão do mercado. Você lembra? Que era um notebook muito zoado. Aí a gente entrou naquela sala, tinha um escritório com uma pilha... Acho que devia ter uns 20 MacBooks na caixa ainda, aquela caixa branca. Falei, caralho, ter grana é isso, né? Levantar dinheiro, todo mundo de MacBook, eu lembro bem. Foi na Zup, eu falei pra ele, cara, eu já fazer uma reunião com a Kazek, que eles estavam olhando o nosso business, e eu fui na Zup, eu falei, olha os caras, estão voando. Aí foi isso, a história que eu contei, porque assim, eu comecei a programar com 11 anos, eu fiz os meus primeiros websites com essa idade, esses sites tiveram tráfego, eu coloquei o anúncio do Mercado Livre. Então, assim, se as pessoas clicassem no anúncio e gerasse visita e gerasse cadastro, eu ganhava um dinheiro. E eu fiz meu primeiro dinheiro com 11 anos fazendo isso. E aí eu lembro que eu falei isso pro Hernan. Isso daí eu achei, eu falei, cara... Que era um dos fundadores. Que era um dos fundadores. Eu falei, cara, se você for lá e procurar, você vai me achar lá, que eu fiz o primeiro dinheiro com você. Aí eu acho que essa história foi legal. Que é cíclico também, né? Muito louco, né? Você vê, volta 10, sei lá, quantos anos? 20 anos depois. Eu tenho 37, cara, isso daí mas na época a gente tava no começo, a gente tinha 30 ainda, né? Eu tinha uns 28, 29. Quase 20 anos depois. Que, cara, que também esse começo também, que eu acho que essa base também que
Eu lembro bem, assim, do coworking, né? Programando, era você, mas acho que depois de 6 meses a gente contratou mais um cara. Eu e o Flávio, a gente ficava ali mais na operação, né? Eu lembro que eu consegui fazer os primeiros sistemas que precisava fazer pra gente começar, foi muito rápido. E aí foi rápido. Foi muito por causa desse aprendizado que eu tive quando eu trabalhava na startup, fiz vários produtos. Aí teve esse exit, né, essa venda, teve outros que estão engavetados, eu tenho até hoje os produtos. Os códigos. Tenho até hoje. Foi muito legal, porque isso deu a base que quando a gente começou, foi em um mês. Em um mês ficou tudo pronto pra gente começar a operar. Foi, porque a gente colocou no ar em janeiro de 2016, né? Final de dezembro ali, 2015. Não, a gente colocou, a primeira venda foi em novembro. Final de novembro. Eu considero janeiro de 16. Meio assim, mas assim, porque assim, foi no meu aniversário, 11 de setembro. Outubro a gente já colocou no ar ali, já começou... A testar. Não sei se foi outubro, acho que foi outubro ou novembro. Foi bem rápido assim, e aí a gente começa mesmo... E aí foi, né? Que a gente fala... Aí no meio do ano a gente sai pra ir pro coworking, né, de 9 metros quadrados, que eu pedi pra você instalar a impressora, porque você... Cara, ficou bravo. Pra quem não sabe, ele era de tecnologia, eu falei pra ele instalar a impressora, ele ficou ofendido até hoje. Faz tudo. Mas era uma salinha de 9 metros quadrados, aí depois a gente foi pra outra, e aí foi ter uma pessoa pra gente no time de tecnologia só... Demorou, porque o que acontece? Começou a crescer meio rápido, né? Não, entrou o banco lá que começou a fazer muita solicitação, e a gente tinha voltado da tenda falando que tinha a plataforma B2B, você lembra disso? Que já tinha o produto, tinha o produto. Porque a gente era um e-commerce, e os sistemas eram do e-commerce. Era o admin do e-commerce, Aí a gente... Aí vocês foram lá na tenda, porque o Flávio trabalhava lá, né? Na verdade, a gente sempre sabia que a gente queria atender as empresas, né? Mas, cara, mesmo assim, conseguindo construir os sistemas, atender a empresa é meio complexo, né? Tem toda a parte de compliance e tal. Aí vocês foram lá, voltaram e falaram, agora a gente conseguiu, a entrada lá vai ter que fazer. E aí foi quando você falou, precisa contratar alguém para te ajudar aí, cara, assim, não dá, né? Era muita coisa, mesmo que eu conseguia fazer muita coisa, comecei a ficar full time lá, tipo... E aí eu falei, mas, cara, é caro o programador. Era caro, né? O salário era alto, a gente não nem tava tirando salário, né? Eu lembro disso. Não tinha, por mais que tava crescendo, a gente tava reinvestindo para pagar aluguel, pagar as contas, pagar... Comprar notebook, eu lembro que sobrava o dinheiro ali, escolhia. Eram os notebooks de R$900 segunda mão no Mercado Livre, remanufaturado, né? E às vezes chegava. 3 meses depois já parava de funcionar. Mas aí o ponto que eu acho que foi o que a gente conseguiu alavancar a Docket foi que o insight, porque como eu comecei a programar cedo, então assim, eu comecei a programar com 11 anos e eu fui trabalhar no mercado com 19, por aí. Então eu já tinha uma experiência de programação. Então o meu racional foi, cara, eu preciso achar gente que sabe programar, mas que nunca trabalhou, que eventualmente está fazendo faculdade, a gente contrata como estágio. Então, o cara vem para aprender, mas ele já vem com uma base. Sim. E aí foi, no começo... O cara já vem com o técnico já, né? Exato. A gente contratava muita gente de técnico também, né? De ETEC, que, né? Que tem um curso mais técnico e tal. E aí, enfim, de FATEC, que daí é a faculdade de tecnologia. Então, E aí, assim, acho que a gente conseguiu identificar bem quem eram as pessoas que tinham potencial. Tanto que tem gente que entrou como estagiário que está na empresa até hoje e hoje é sênior, né? Depois de 8 anos. Depois de 8 anos, porque eu estava tendo uma conversa. E, né, sênior de verdade. Então, foi as etapas, foi crescendo, foi ganhando nível de maturidade. Porque também, né... Foi em 2017, né, que ele entrou, né? 2017. Tem 6 anos. E aí, em 2017, que a gente muda também para o Vila Lobos Office Park, sai do coworking, né? O coworking tinha sido assaltado, a gente quase assaltou. Isso eu costumo dizer também, né? Eu brinco. Tem um fator de sorte também, de alinhamento de astros ali, que é impressionante. Porque o coworking que a gente estava, a gente estava no segundo andar de um coworking em Pinheiros e assaltaram o primeiro andar inteiro. Levaram todos os notebooks, era uma agência, né? E aí tocou o alarme e os ladrões saíram sem subir para o segundo andar. Eu brinco que se eles tivessem subido, não tinha gente aqui hoje, né? Tinha acabado a empresa. Pode ser. Porque o investimento todo ali foi feito, tinha bastante notebook, a gente já tinha umas 15 pessoas no time, acho. Eu acho que a gente não ia ter grana pra recomprar tudo de novo e começar de novo. Mas E aí a gente sai em 2017 que a gente levanta com a Canary, depois Kazek e vai pro Vila Lobos Office Park, né? Daí o time deu uma
A gente expandiu o time ali, né? Eu lembro dessa conversa do Hernan lá, que eu falei que eu tinha feito o primeiro dinheiro com ele, né, com o Mercado Livre. Aí eu lembro, nunca vou esquecer da pergunta, né, quando a gente estava levantando dinheiro. Ele falou, se você pudesse ter 40 engenheiros a mais, 40 programadores a mais com você, o que daria para fazer? E aí eu lembro que a minha cabeça explodiu, né? Porque eu falei, pô, imagina o quanto não dava para fazer. Eu só não lembro de ter subestimado a complexidade, porque na minha cabeça era, com um faz isso, com 40 vai fazer 40x. Só que daí, acho que o aprendizado é... Complexidade de escala, né? Escalar time, né? Criar time, formar time, criar liderança. Mas eu estava até comentando aqui que eu gosto de pensar assim na jornada como... eu gosto de contar a história com vários milestones, né? Então, 2016, meio que a gente vem no bootstrap e toma a decisão de empreender, né? Em 2016, eu e você, estava até falando aqui, a gente estava bem colocado, né? Foi uma tomada de risco alto, de falar, não, vamos para dentro, se esse negócio não der certo, em um ano a gente volta, né? E trabalhando part-time, né? A gente trabalhou um bom tempo part-time, né? Acho que quase um ano, a gente fazendo reunião à noite, trabalhando no final de semana e quando a gente se encontrava e o Flávio às vezes esquecia as coisas dele no coworking, que também subia de Santos. Lembro que teve um dia que a gente veio se encontrar em São Paulo aqui, né, pra fazer um... Sábado de manhã. Sábado de manhã. Aí foi metade... Metade do dia a gente atrás das coisas do Flavinho lá. Esqueceu da padaria. Queridaço. E aí, esse ano, então, muito isso, assim, né? Desde 2017 a gente dobra de tamanho e também tem as captações, né? Que eu acho que fizeram bastante. Mas eu acho que o mais desafiador é ali 2018, né? Quando a gente pivota o modelo de negócio. Eu lembro bem também produto, vendas, que a gente começa a ter mais clareza da importância da sinergia entre vendas e produto, né? Que eu acho que é uma coisa que norteia a companhia hoje. Eu costumo dizer assim, tem um founder que é muito orientado a produto e um founder muito orientado a vendas, né? E o Flávio que conhece tudo sobre o mercado. Então, é um time muito complementar. Mas a gente viu muito cedo, assim, a potência que acaba gerando quando você tem uma estrutura comercial muito aderente também com o desenvolvimento de produto, né? Que a gente ficou ali os 6 primeiros meses de 2018 lançando todas as plataformas novas. Por mais que 2018 tenha sido difícil de escalar vendas no começo, mas aí 2019 a gente traciona e aí meio que essa dobradinha vem dando resultado, né? Ano contra ano. Sim. É que a gente teve que tomar uma decisão difícil. A gente começou, a empresa era um e-commerce, então a gente entregava o produto para a pessoa física. E a gente começou a rodar o produto para as empresas. Então a gente estava rodando 2 empresas em paralelo. Ficou quase 1 ano e meio, né? E tem os dois lados, né? A gente conseguia trazer receita dos dois lados, mas a gente estava operacionalizando 2 empresas. Mas o que eu acho ali, que tem isso, mas talvez a parte maior do pivô, é como é que você... A gente tinha o B2B, mas vinha meio que orgânico, né? O B2B, né? Não é que a gente não tinha montado uma máquina, né? E a hora que a gente decidiu montar o playbook de vendas, que era contratar os SDRs, foi ao mesmo tempo que a gente decidiu desligar o e-commerce. Então essa foi o grande X da questão ali do que não deve ser feito, né? Porque, teoricamente, deveria ter montado a máquina com uma certa antecedência, essa máquina ter sido paralelizada e sendo construída, aí chega num ponto Y ali do eixo, você fala, beleza, agora eu tenho MRR suficiente para desligar o e-commerce. Não, o que os espertos aqui fizeram foi desligamos o e-commerce e vamos construir a máquina de vendas no mesmo mês. E aí, assim, não tinha... Implodir uma ponte e tinha que construir a outra ponte. Aí ficamos... Perdemos a receita num ciclo de vendas de 6 meses, né? E um ciclo de vendas longo, né? Assim, acho que essa é uma coisa que a gente especializou também, né? Os nossos produtos também, para a nossa persona, é um produto de middle enterprise, né? Que a gente sabe que tem talvez uma demanda de SMB, mas que hoje a gente escolhe muito mais estar nesse mercado do middle e do enterprise. Eu gosto, né? Não sei o que você acha. Não, eu adoro. Né? O produto que a gente tem é um produto que ele ajuda a resolver, né? Simplificar operações que dependem de documento, né? Então, muitas operações, aí você pode falar, se você falar bem aí das operações que dependem de documento, o que a gente faz é entregar tecnologia para fazer com que essas operações sejam feitas de uma maneira muito melhor, né? Aí quando a gente falou aqui que a minha esposa trabalhava com isso, então assim, são operações no agronegócio, eu precisava obter o documento para você tomar uma decisão, para você destravar um processo. E se você faz isso de forma manual, isso leva dias, né? E são coisas que hoje a gente consegue fazer até em horas, né?
Então, a gente imputa... eu gosto de falar que a tecnologia é um meio, né? O produto é bom, ele é tecnológico, ele usa inteligência artificial desde 2018, mas é o meio para resolver um problemão que a gente tem. Então, a gente escolheu resolver o problema da burocracia, dessas operações que dependem de documento. A gente entendeu muito dessas esteiras, entendeu muito, né, desses processos, e o que a gente está fazendo é tirando fricção. Né? Aprendi isso com o Hernan também. O que você tem que fazer é entender a jornada ali, retirar a fricção e entregar uma experiência melhor no final do dia. Né? E eu costumo falar que acho que o ponto mais desafiador também da construção do produto é saber no que focar, né? E a gente também ali em vendas, falando um pouco mais das operações, né? Quando a gente foi entender todo o ecossistema, né, da burocracia no Brasil, não só a burocracia relacionada às operações de crédito, mas toda a burocracia também relacionada à locação ou à due diligence, né? Aquisições. Eu gosto de trazer aquele exemplo. O Brasil tem 5.500 municípios, cada município tem pelo menos 3 órgãos públicos, cada órgão público desse emite pelo menos 10 documentos diferentes, só na esfera municipal. Então, a gente está falando aí de uma complexidade, uma variação enorme de possibilidades de emissões de documentos, e são documentos que muitas vezes, quando a gente vai explicar um pouco do contexto do ecossistema da Docket, as pessoas tinham uma certa dificuldade e falavam, tá, mas para que precisa dessa documentação? Cara, é para dar validade jurídica, né? Então, assim, são operações que, por default, elas precisam ter essa due diligence feita para que você tenha respaldo legal em cima dessa operação, porque caso você tenha algum problema nesse contrato, você tem essa segurança de que a due diligence ela foi feita e você tem validade jurídica da operação. Deixa eu te contar eu não sei se eu já te contei isso, quando eu comprei meu primeiro apartamento, atrasou 2 anos. Sabe por que atrasa? Por causa disso. Porque não fizeram a diligência técnica ali necessária. E aí vai... Do imóvel? Do terreno? Do terreno. Atrasou 2 anos. Aí ficou embargado. Aí ficou embargado. Porque devia ter alguma certidão. Porque tinha um córrego, tinha alguma coisa... Eu não lembro direito. Tinha alguma coisa. E aí, quando você fala assim, pô, a Docket é uma empresa de pegar documento... Não, assim, a gente está... Destravar a burocracia. Destravar a burocracia. Então, a gente está evitando que pessoas que estão comprando o seu primeiro imóvel, igual eu estava comprando alguns anos atrás, tenham esse impacto negativo que eu tive. Exato. Sabe? De estar realizando um sonho e esperar 2 anos a mais, porque não foi feita uma due diligence correta, que era a documentação. Exato. E é a parte burocrática, a parte chata, assim. E eventualmente, não nem falando que a culpa é de um ou de outro, assim, mas não foi feito um processo como ele deveria ter sido, ou não tinha a tecnologia necessária ali, e aí deu isso, assim, né? E é engraçado quando você vai esmiuçando, e a gente acho que fala com bastante propriedade dessa questão da burocracia, que se você for olhar para os atrasos, eles não acontecem porque o tempo de assinatura de contrato levou mais do que o normal, ou porque o cara do comercial do agro não visitou o cliente. Não, eles atrasam justamente porque essa formalização da documentação, geralmente ela é engargada em algum momento da etapa. Né? E isso causa um dano absurdo, né, no plantio do produto. Eu estou falando muito de crédito agrícola aqui. Sim. Então, que nem a causa do atraso do seu apartamento. Quando você olha para as causas ali e você vai atrás da raiz do problema, eu diria que boa parte deles está ligado a essa questão da burocracia ou de algum documento ou alguma licença. A gente está atuando muito forte também na parte de gestão de licenças e alvarás. Você vê o impacto que isso tem muitas vezes, seja para construir, seja para fazer todo o controle de uma operação e quanto que isso causa de dano dentro de uma empresa, né? Então, tangibilizar isso é muito bacana, assim, né? Trazer exemplos práticos. A gente está falando da burocracia, mas eu gosto de falar do impacto também, assim, né? Empreender é um negócio, a gente falou rapidamente aqui, não sei se deu para parecer, mas é altos e baixos, assim, sim, né? Mas quando eu coloco a cabeça no travesseiro para dormir ali, eu acho que o impacto da gente estar ajudando a resolver esse problema, cara, é o que me motiva, assim, porque... Então, assim, o que a gente faz vai evitar que outras pessoas tenham a frustração que eu tive de ter o seu imóvel atrasado. Mas a gente também ajuda no financiamento imobiliário. Sim. Então, pessoas que estão comprando o seu primeiro imóvel não vão ter que esperar 2 meses para conseguir um crédito. Né? Com a nossa ajuda, consegue em muito menos tempo, com muito menos burocracia. Ou crédito agrícola também, pô. O Brasil, o agro é pop, né? Então, a gente está destravando o crédito agrícola. Sim. A gente atende empresa que instala antena de celular, de telefonia móvel. Então, a gente está ajudando a levar
telefonia móvel e rede em cidades que antes não tinham. Sim. Então, assim, pô, o que a gente... A Doct é uma empresa de pegar documento? Não, é uma empresa que está ajudando no financiamento agrícola, no crédito imobiliário, na infraestrutura, na construção do país. Então, isso que é reduzir a burocracia, sabe? E eu gosto muito disso, porque daí me coloca mais numa visão de infraestrutura, né? E a gente fornece essa infraestrutura, a gente fala muito da teoria da agregação lá na Docket, né? Que é pegar mercados desconexos, centralizados e colocar um layer de simplicidade através da tecnologia para que facilite a experiência para o usuário. E eu também gosto de trazer muito isso em relação a essa questão da experiência do uso, né? Então, eu acredito muito em relação a... Deveria ser tão fácil você fazer uma operação de crédito agrícola ou de crédito garantia imobiliário como é você pegar dinheiro no rotativo do cartão. Exato. Né? E só não é, por quê? Porque é um processo que você vai ter que sair, você vai ter que ir lá e ir atrás do documento em 3, 4 órgãos públicos diferentes, vai ter que mandar, alguém vai ter que analisar, depois que alguém analisa, depois vai ter que fazer um contrato, esse contrato tem que ser registrado, depois de registrado é que o dinheiro ele acaba sendo liberado. Então, assim, aonde tá... Por que as pessoas acabam... Eu escutei isso outro dia, né? Dentro do mercado de capitais, né? Por que né, tanta gente pega... que é o mais caro, né? Que é o mais caro. Pega empréstimo, né? Sem garantia, no especial, cheque especial, né? Isso. Cara, porque é fácil. Sim. Né? Porque é fácil. O cara tá ali no celular, ele clica 2 vezes, ele pegou um empréstimo... crédito de cheque especial com... Nem clica ainda, né? Se for num banco, sei lá, talvez... tem bancos que você fica negativo e já começa, você tem um limite lá, já tá contando. E por que não, né? Você fazer essa jornada que a gente costuma fazer de um jeito muito mais fácil. Então, assim, a nossa visão é isso, assim. Você olha e fala, cara, como é que eu melhoro a experiência do usuário? Eu melhorando a experiência do usuário, a gente destrava muitos setores aqui da economia, não só porque tem mercados que a gente atua que precisam de mais funding para eles operarem, então... Pô, você vai olhar para a parte de loteamento, estava outro dia conversando sobre isso, tem um mercado gigante de funding necessário, você tem um déficit habitacional absurdo no Brasil. Você tem toda uma parte de déficit de crédito agrícola também, que a gente sabe que plano safra muitas vezes acaba não cobrindo. Você tem muitas modalidades ali que ainda o mercado precisa ter mais funding, para o mercado ter mais funding ele precisa ser um ambiente mais seguro, para ele ser mais seguro ele precisa ser mais visto, então tem que ter uma interoperabilidade maior e, consequentemente, uma experiência muito melhor para o usuário. Como é que você facilita essa experiência para o usuário? Transformando o processo em algo que era super burocrático e moroso em algo simples, rápido e eficiente. Acho que é isso, no final do dia, que a gente acaba entregando, né? E é o que a gente vem tentando todos os anos e acho que a gente está muito nessa vanguarda, né? De criar esse mindset, né? Hoje a gente vê que a gente foi pioneiro nisso, né? Quando se falava que era possível você fechar uma operação de crédito agrícola em um dia, acho que muitas vezes as pessoas deram risada, né? Ou, por exemplo, um financiamento imobiliário. E hoje a gente consegue operar isso em determinadas regiões em questões de horas, né? Exato. Então, acho que eu gosto daquela frase que não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? E muitas vezes fala assim, não, isso aqui é impossível, isso aqui nunca vai acabar no Brasil. Cara, não é questão de acabar, mas é questão de melhorar a experiência, né? A validade jurídica, ela precisa, né? As operações, elas vão continuar sendo necessárias para essas documentações elas vão dar esse respaldo, mas é como a gente melhora a experiência para o usuário. E tem como melhorar a experiência para o usuário, né? Eu sendo uma pessoa de tecnologia, eu me inspiro muito nas empresas de tecnologia. O que a gente fez... Eu me inspiro na questão do Spotify, né? Que, assim, eu sou músico desde também de criança, adoro música, cara, é parte da minha vida. O que o Spotify fez? Ele pegou todas as bandas do mundo, todas as músicas, organizou numa experiência muito boa. Ele te entrega isso na palma da sua mão. Hoje você tem disponível todas as músicas, né? E hoje mais ainda, podcast, outras coisas, né? O que a gente fez foi a mesma coisa, né? A gente pegou, entendeu? Todos os órgãos, todos os documentos, a gente organizou isso, né? Numa plataforma única, muito... Então, assim, o que o Spotify fez para música, a gente está fazendo para essa questão de documentação, entrega numa plataforma para as empresas operarem, né? E terem que lidar só com a gente aqui, fazer com que esses processos tenham uma experiência melhor e, naturalmente, removendo essa fricção, elas vão ser feitas em menos tempo. Que é um ganha-ganha-ganha, né? Exatamente. Porque daí é o flywheel, que acho que é o que move, né? O flywheel do propósito, que é, com isso a gente destrava, a gente faz com que a vida das pessoas seja facilitada, as empresas acabam ganhando, então é um flywheel que se retroalimenta, né? Concordo. E eu diria ainda mais, eu acho que um passo além desse exemplo do Spotify, que foi...
Essa questão da análise dos documentos, né? Então, assim, como é que a gente vem aplicando AI? Porque daí é a cereja do bolo, né? Porque acho que o Spotify ele conseguiu organizar, mas até então ele parou ali, né? Agora a gente organizou, mas eu consigo já dar uma resposta com base numa interpretação em mais de 15 tipos de documentos que não tinham padrão, né? Que não tem padrão e que exigem um certo grau de conhecimento para que seja interpretado e tempo, né? Um tempo de interpretação muito alto que a gente consegue fazer hoje em segundos. Quando você fala dos 5.500 municípios, né, a variabilidade de documentos que existem, essa foi a primeira parte do problema que a gente resolveu, a obtenção desse dado, desse documento, né? Então, isso é o que você falou, que muita gente falou que era impossível, porque são 35 mil órgãos públicos, é impossível e eles funcionam de forma diferente, né? Vocês não vão achar um padrão. A gente conseguiu resolver esse problema, né? A gente investiu 5 anos em tecnologia pesada e hoje a gente infraestrutura. E hoje a gente se conecta, então assim, a gente consegue obter esse documento. Mas é o que eu acho que as pessoas também não têm ideia todas as plataformas que rodam por trás, né? Assim, é uma sofisticação muito alta, né? O que está debaixo do capô, né? Então, a gente teve que construir sistemas de pagamento, sistemas de integração, sistemas de banco de dados, sistemas de inteligência, enfim, diversos sistemas para resolver o problema de se obter esses 500 mil tipos de documento em 35 mil órgãos públicos. Então, hoje a gente tem acesso ao dado, né? Agora, a gente está na segunda parte do processo, que depois que a gente entregava o documento para o nosso cliente, o que ele fazia? Ele tinha que ler um por um, né, para chegar e tomar uma decisão, uma conclusão. E aí hoje a gente já ajuda, né? Então hoje o que a gente está fazendo é quase com que o cliente nem precise abrir o documento, né? Ele já tem a decisão, a resposta. A resposta da pergunta que ele está fazendo. Em questão de segundos, né? Ele paralisa, né? Que acho que é um outro ponto que as pessoas acabam não tangibilizando, que é quando você coloca esse volume de processamento em fila e quando você consegue abrir filas simultâneas. Exato. Então, você quase que tem um ganho de escala inimaginável, né? Em volume de operações que você transaciona em segundos, porque você não está colocando isso em fila. Essa é a beleza da tecnologia. Porque quando a gente vai para vendas, a gente tinha o hábito de colocar em cima de headcount economizado. Porém, a conta é muito maior do que essa, porque eu estou paralelizando. Negócio, exato. Né? Um headcount, não posso comparar um tempo de processamento de 1 para 1. Tenho que comparar qual que é o máximo, né, de paralelismo que a gente cria no volume processado. É infinito. Então, assim... É uma quebra de paradigma, porque antigamente a conta era feita sobre a quantidade de pessoas necessárias para fazer aquela operação. Só que quando você coloca a tecnologia, você pode exponencializar isso. Exato. E exponencializar, você vai destravar. Exato. Então, meio que no agronegócio, por exemplo, antigamente existia um teto. Hoje, com a tecnologia, você pode... né, analisar tantas CPRs, tantas mil CPRs nos mesmos 30 segundos. Ponto. Exatamente. É isso. Exatamente. E se você fosse fazer isso com várias pessoas, né, você ia ter que ter 10, 20, 30 pessoas se você quisesse fazer nessa mesma quantidade. Então, é isso que a gente faz. E aí, assim, então a gente investiu muito tempo nessa questão da construção da conexão, de obtenção do dado. A gente está muito forte nessa análise para tomada de decisão. E o momento que a gente está é entregar isso dentro de uma plataforma, né, e entregar a solução da operação inteira, né? Então, assim, que é a infraestrutura que você falou. Então, os nossos clientes, eles podem rodar as operações deles, né, de aquisição de terreno, financiamento agrícola, enfim, mais de 100 operações dentro da nossa plataforma. E antigamente, muitos deles faziam isso através de Excel, através de pasta na rede, de e-mail. Então, a gente né, foi entendendo essas operações, foi entendendo o que a gente tinha que entregar. E é o que a gente vem construindo, né, ao longo dos últimos 8 bons anos.